Francisca da Silva nasceu entre 1731 e 1735 no Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, Minas Gerais, na época em que o Brasil se tornou grande produtor de diamante. Filha do português, capitão das ordenanças Antônio Caetano de Sá e da africana Maria da Costa, foi escrava do sargento Mor Manuel Pires Sardinha, com quem teve um filho fruto de abuso chamado Simão Pires Sardinha. Alforriado pelo pai, recebeu seus bens em testamento. Com 22 anos, Chica foi comprada pelo rico desembargador João Fernandes de Oliveira. Depois de alforriada, passou a viver como contratador, mesmo sem matrimônio oficial. Chica da Silva passou a ser chamada oficialmente Francisca da Silva de Oliveira. O casal teve 13 filhos, 4 homens e 9 mulheres, e todos receberam o sobrenome do pai e uma boa educação. Chica da Silva vivia em uma magnífica casa construída nas encostas da Serra de São Francisco. Era dona de vários escravos que cuidavam das tarefas domésticas de sua casa. João Fernandes possuía uma das maiores fortunas do Império Português. A união do casal durou cerca de 20 anos e foi interrompida em 1770, quando João retornou a Portugal, depois da morte de seu pai, a fim de resolver questões de herança familiar, levando com ele os 4 filhos homens que teve com Chica da Silva. Lá adquiriram educação superior e alcançaram cargos importantes na administração do reino. Chica da Silva ficou no Brasil com as suas filhas e as posses das propriedades do marido, o que lhe permitiu manter seu padrão de vida. Educou muito bem suas filhas e, mesmo sem viver com o desembargador pelo resto de sua vida, ela conseguiu destaque social na sociedade de Minas Gerais do século XVIII, o que não significa que não tenha enfrentado dificuldades. Chica faleceu em Cerro Frio, Minas Gerais, no dia 15 de fevereiro de 1796. Foi sepultada na Irmandade Religiosa de São Francisco de Assis, exclusiva dos brancos, e em seu testamento doou parte dos seus bens às irmandades religiosas. Bom dia, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre a importância de Chica da Silva. Então, Chica da Silva era uma das mulheres mais conhecidas do período em que o Brasil era colônia dos portugueses, e ela era filha de um homem branco e uma negra escravizada. Ela conquistou a sua liberdade já na idade adulta e se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil ao se relacionar com o contratador de diamantes da cidade de Diamantina, que era o João Fernandes. E esse relacionamento permitiu ela se integrar à elite colonial. Então, isso foi um incômodo para as elites brancas do Brasil, porque Chica da Silva, acima de tudo, é um flagrante caso de como o racismo no Brasil sempre esteve presente nas maneiras mais sutis. E tem alguns mitos sobre ela, como aqui diz, houveram muitos mitos relacionados à história de Chica. Um dos mitos era que ela é descrita como uma mulher feia, desdentada, careca e maldosa, que mandava matar por ciúme jovens que se aproximavam do seu marido, que era o João Fernandes. E isso rendeu novela. Tem a novela que foi lançada em 17 de setembro de 1996, que a sinopse da história é: atrevida e muito inteligente, Chica da Silva foi uma escrava que virou rainha no século XVIII no Brasil. Ela conquistou João Fernandes, o homem mais rico e poderoso da época, e deixou de ser escrava, escandalizando a sociedade. Isso rendeu novelas, músicas, como aqui diz, novelas e peças foram produzidas relacionadas à história dela, e ela ficou conhecida como Cinderela Negra. De origem angolana, no início do século XIX, Zeferina foi trazida ainda criança para o Brasil, mais específico na cidade de Salvador. Zeferina foi vítima da escravidão e fundou um dos importantes quilombos, chamado Quilombo do Urubu, e acabou se tornando uma importante figura baiana na representatividade feminina. Bem, com grandes ambições, Zeferina sabia que o quilombo era um princípio libertador e viu a necessidade de se unir com os nagos para invadir a cidade e matar os brancos escravocratas, para enfim construir uma liberdade plena para todo o povo negro. Embora desvantagem, ela e sua tropa não desistiram da luta. Mesmo presa, Zeferina continuou fiel aos seus objetivos. Ela acreditava que poderia fazer muito mais e que, mesmo que as batalhas parecessem perdidas, haviam outros caminhos. A grande importância de Esperança Garcia foi que ela, mesmo sendo escravizada, ela não desistiu de querer aprender a ler e escrever. Isso fez que ela conseguisse escrever uma carta de denúncia de violência que ela sofreu um tempo, e depois de mais de 200 anos ela foi considerada em Piauí pela OAB
que é a Rosa dos Advogados do Brasil, a primeira mulher advogada de Piauí. Bom, hoje eu falarei um pouco sobre a biografia de Esperança de Garcia. Esperança nasceu em uma fazenda de propriedade dos jesuítas, onde hoje fica o município de Nazaré do Piauí. Aos 9 anos de idade, quando a ordem foi expulsa do Piauí pelo Major de Pombal, ela foi levada como escrava para a casa do capitão Antônio Vieira de Coutos. Em 6 de setembro de 1970, escreveu uma carta ao governador da capitânia de Maranhão, Gonzalo Lourenço de Botelho de Castro, denunciando os maus tratos que sofria. Pedia ainda para retornar à fazenda Gudões e para ter sua filha batizada. Fugiu pouco depois, reaparecendo em uma relação de trabalhadores da fazenda, datada de 1978, casada com Ogolano Inglanécio e com 7 filhos.